Bom, vamos lá então. Hoje é nosso terceiro dia, né, da capacitação. Então, hoje o assunto de hoje é um editor mais avançado, né, com mais recursos, chamado JOSM. Aí eu mandei um e-mail para vocês ontem, né, pedi para vocês já baixarem, instalarem, né, a aplicação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente, mas e aí depois a gente já vai, né, começando a trabalhar no próprio editor. Né? Tem uma configuração inicial, né, que precisa ser feita para ele funcionar de acordo, né? Então vou passar a fazer um passo a passo com vocês sobre essa configuração inicial e uma vez feita ela, né, permanece aí enquanto o editor estiver instalado aí no computador de vocês, né? Preciso fazer isso uma única vez. Bom, vamos lá. Tá, né? Então o JOSM, né? A sigla JOSM, esse nome esquisito, veio desse significado aqui, né? Então, um editor do OpenStreetMap feito em Java, né? Então, daí eles pegaram algumas iniciais aí e virou o JOSM, né? É um editor que ele está disponível para as mais diversas plataformas, né? Então, você pode, se o computador estiver funcionando no Windows, se tiver um Mac, Linux, né? Você tem versões aí do JOSM para funcionar em todos esses sistemas operacionais, né? Então, ele é um software, né, assim como praticamente todo o ecossistema do OpenStreetMap é um software de código aberto, né, gratuito. Então, a gente pode baixar e utilizar ele livremente. E tem uma comunidade bastante grande, né, de desenvolvedores, né, que vão adicionando recursos, né, adicionando plugins. É um editor que permite a extensão de funcionalidades por meio de plugins. Então, sempre está surgindo coisas novas, né? Sempre está sendo aperfeiçoado a maneira da gente trabalhar, né? Uma coisa diferente em relação ao editor ID, que a gente viu na semana passada, é que no JOSM, o modo de trabalho dele é offline. Então, ou seja, na hora que a gente vai começar uma sessão de mapeamento, os dados são baixados do OpenStreetMap e ficam, né, no nosso computador. A gente vai trabalhando na edição, né, vai trabalhando ali na edição. Na hora que a gente finalizou, a gente sobe esses dados, né, faz o upload desses dados de volta para o OpenStreetMap, né? Então, se por um acaso sua conexão cair enquanto você está fazendo o mapeamento, não tem problema, você só precisa ter a conexão, né, novamente na hora de mandar de volta os dados para o OpenStreetMap, né? De vez em quando pode acontecer, né, em situações de você estar mapeando uma determinada área e, por coincidência, alguma outra pessoa, né, mapear aquela mesma área. Então, o que pode acontecer na hora que você for fazer o upload desses dados via o JOSM, ele pode sinalizar isso, né, marcar que existe um conflito de versão, né, de alguns dos dados e vai te apresentar a interface ali para resolver aquele conflito, né? Mas isso é quando a gente usa as ferramentas, né, a plataforma, a TeachOSM e a plataforma Hot, né, para gerenciar as tarefas que estão sendo mapeadas, dificilmente isso acontece, né, porque aí cada um está mapeando um quadradinho separado e aí a gente mantém, né, os dados aí sem conflitos. E aí uma coisa interessante também é que, assim como lá no editor ID isso já está integrado, né, quando a gente vai fazer, vai gravar os dados, né, vai salvar os dados no OpenStreetMap, ele faz uma série de testes de validação de qualidade nesses dados, né? Então, isso no editor de Osmo também está integrado, né? Então, ele tem várias regras de verificação para cada tipo de dado mapeado. Então, ele pode te apontar erros, né? Nesses dados que você está tentando gravar no OpenStreetMap. E se for um erro, né, erro de fato, ele nem vai deixar você gravar os dados de volta. Mas quando algum tipo de aviso, né, um aviso, né, o warning, né, ele não te impede de gravar os dados, mas ele vai ficar sinalizado lá
e aí você verifica se é uma ação que precisa ser corrigida ou não. Né? Por exemplo, tem situação que às vezes você não vai corrigir naquele momento. Às vezes um aviso, né, um warning, que ele pode indicar, seria, por exemplo, você mapear uma rua, mas você não sabe o nome daquela rua. Ele vai aparecer ali como um aviso, né, um warning de que você, né, uma advertência, né, talvez seja melhor do que um aviso, uma advertência de que aquela rua mapeada está sem nome, né? Vai aparecer como advertência, né? Mas se você não souber o nome naquele momento, não tem problema, né? Você pode fazer a gravação dos dados e aí posteriormente, né? Ou você ou outro usuário do OpenStreetMap pode ir lá e adicionar o nome dessa rua. Bom, e aí o JOSM, né? Como um editor mais completo, né? Então ele vai ter uma interface com uma quantidade maior de coisas, né, de janelas, de botões aparecendo. Então, a primeira vez que a gente abre ali o JOSM, pode ficar um pouquinho ali, pode ser um pouquinho intimidador, mas vocês vão ver na capacitação hoje que o conjunto de recursos que a gente vai usar, que a gente precisa usar para mapear, né, para as tarefas que a gente vai usar aqui no mapeamento, não são tantos recursos assim, apesar de que, né, o JOSM é extremamente flexível, né, consegue fazer de tudo no que diz respeito aí para o mapeamento. Bom, essa aqui, né, é um exemplo aqui da interface do JOSM. Então, vocês estão vendo que, né, tem todo um conjunto de ferramentas na barra lateral esquerda, na barra superior, um monte de informação que aparece na barra inferior, né, na barra de status, e várias janelas de informações na lateral direita. Né? A gente vai falar um pouco sobre as principais delas ali quando a gente estiver trabalhando ali no editor. Eu vou deixar depois, né, esse material disponível para vocês. Então, tem vários links aqui que fornecem um bom material de estudo aí para o JOSM, né? No tempo que a gente tem hoje, é impossível esgotar, né, tudo que dá para fazer no editor. A gente vai ver bem assim o kit básico para a gente começar a trabalhar com edição no JOSM, né, com os elementos mais comuns. Então, tem, né, esses vários links aqui com muita coisa de documentação que vocês, né, podem tirar qualquer dúvida aí em relação a alguma funcionalidade específica. Bom, tem um link aqui, né, chamado aqui para validação, né, no OpenStreetMap, como eu acho que no primeiro dia da capacitação comentei isso com vocês, que todos os dados que são enviados para o OpenStreetMap, em algum momento eles são validados, né, por usuários que tenham mais experiência ali no mapeamento. Né? Então, nas plataformas da T2SM e da HOT, né, que gerenciam ali os projetos de mapeamento, depois que o projeto é mapeado, né, que cada área, cada task, né, cada tarefa é mapeada, algum usuário experiente depois vai passar por ali para fazer a validação. Né? O que é a validação? É verificar se tudo foi mapeado conforme os padrões do OpenStreetMap, se o posicionamento, né, das feições ali, das features estão corretos, ah, se foi utilizado o tipo de etiqueta correta. Né? Então, faz essa verificação de qualidade ali dos dados, né? E aí, se tiver tudo correto, vai marcar a tarefa como finalizada, e se vê que tem muita coisa para ser acertada, né, o validador vai tornar aquela tarefa disponível novamente para mapeamento. Né? Ela vai ficar marcada lá como que está necessitando, né, de mais mapeamento ali, de mais esforço de mapeamento para ela ser finalizada. Né? Então, o JOSM tem várias ferramentas para facilitar esse trabalho, né, de validação. Então, ajuda bastante. Bom, instalando aí o JAWS, né? A tarefa que eu pedi para vocês já realizarem, né? Então, eu deixei o link lá no e-mail que eu mandei para vocês. Então, né, é só baixar a versão específica aí do sistema operacional que vocês vão utilizar. Uma vez que vocês tenham baixado, a gente vai passar aqui agora para, né, os ajustes iniciais. Eu vou passar primeiro aqui, né, com algumas capturas de tela no slide, mas depois eu vou mostrar para vocês diretamente
no JOSM, né? Então, quando vocês abrem, né, a tela inicial do JOSM é essa aqui, né? Sempre vem as últimas notícias aqui do mundo do OpenStreetMap. Vai acontecer de vez em quando, né? Quando vocês instalam, hoje não vai aparecer, porque isso, né, para quem acabou de instalar vai estar atualizado, mas o JOSM vai sendo atualizado constantemente. Então, quando tiver uma nova versão, um dos links que vai aparecer aqui já nas primeiras linhas aqui dessa página inicial, vai indicar, né, algum aviso assim, você deve atualizar, né, já com o link para você cair lá na página para baixar a nova versão do JOSM, né? Então, quando ele detectar que essa versão que você tem instalada já não é a mais atual, ele vai, né, te dar a informação aqui que você tem que baixar a versão nova. Então, é só, né, sem problema, vai lá, baixa de novo o executável, né, o instalador do seu sistema, para o seu sistema operacional, instala por cima novamente, suas configurações vão permanecer todas da forma como você deixou, né? Então, um processo bem tranquilo de fazer. Então, só fiquem atentos a isso. Bom, uma vez que a gente já tem instalado, ele está atualizado tudo certinho, o primeiro ajuste que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vocês vão lá e vocês podem ir fazendo, né? Quem quiser já está com o JOSM aberto aí, vocês podem ir acompanhando, né? Vocês podem vir, né, no menu editar, né, o segundo menu ali da interface, e vocês vão vir na última opção ali, preferências. Uma vez clicado ali em preferências, né, vocês vão lá embaixo ali na tela, no cantinho esquerdo, tem um checkbox ali para ser marcado, né, que é deixar marcado ali o modo especialista, que aí ele vai abrir várias opções que não ficam disponíveis, né, no modo básico, né, opções que a gente vai precisar. Então, essa é a primeira coisa, vocês podem vir aqui e marcar, né, o modo especialista, ok? Todo mundo fez? Está acompanhando? Beleza. Segunda coisa, né, caso não esteja configurado aí, se vocês quiserem modificar, vocês podem, né, alterar o idioma aí com que o JOSM está trabalhando. Geralmente ele já pega o do sistema, né, já pega o idioma do sistema operacional. Mas caso vocês queiram utilizar, né, um outro idioma, ou se o sistema operacional esteja num idioma diferente do português e vocês queiram utilizar o JOSM em português, né, na telinha aqui na opção do idioma, vocês podem configurar, né, o idioma com que o JAWS vai trabalhar. O interessante, assim, é deixar em português, né, o padrão português Brasil, é que as tags também, né, as etiquetas lá, os termos das etiquetas também são traduzidos. Então, a gente consegue, às vezes, identificar, na hora de atribuir uma etiqueta específica para algum elemento, né, usando o termo em português, fica mais, né, natural para a gente, né, no nosso primeiro idioma. Mas às vezes, por exemplo, às vezes você vai olhar um daqueles links que eu passei e tem lá algum tutorial, né, de alguém mostrando alguma recursos ali do JOSM, e aí geralmente o tutorial ali com algum gringo apresentando, né, vai estar em inglês. E aí às vezes vale até a pena você colocar, né, o JOSM em inglês para ir acompanhando ali algum tutorial, que aí você vai ter os termos, né, idênticos ali ao que está sendo apresentado na tela, no tutorial, as etiquetas também vão estar, né, traduzidas para o inglês, e aí você consegue, às vezes, acompanhar até mais fácil dessa forma. Mas está aqui, né, à disposição a opção de você trocar o idioma para aquele que você vai achar mais fácil trabalhar, né? E aí agora, né, uma configuração bastante importante, que é fazer a autenticação do JOSM para a conta de vocês no OpenStreetMap. Então, isso vocês vão fazer nessa aba aqui, ó, servidor OpenStreetMap, né, ainda na tela de preferências, né, do JOSM, e aí vai ter um botão ali de autorizar. Vocês vão clicar nesse botão, ele vai abrir, né, uma abazinha lá do navegador para você fazer o seu login do OpenStreetMap, né? Você vai entrar com o seu login e senha do OpenStreetMap,
dar o OK, e aí ele vai fazer a validação da, da sua conta e vai deixar o JOSM ligado, né, à sua conta do OpenStreetMap. E aí, todas as modificações, né, que a gente faça durante as sessões de mapeamento, na hora que a gente for fazer o upload, vai vinculado, né, à sua conta de usuário do OpenStreetMap. Né? Todo dado que entra no OpenStreetMap sempre tem alguém responsável, né? Sempre tem um login de usuário responsável ali por aquela modificação. Tá? Então, isso aqui também é uma configuração que vocês não podem deixar de fazer, né? Fazer a autenticação da conta de vocês, né, no OpenStreetMap. E aí, uma vez que vocês tenham feito a validação da conta de vocês, uma outra, né, depois que tiver feito, né, vai aparecer uma token aqui de acesso de vocês, mas, né, vai mudar a telinha, só para mostrar que foi feita a validação, que está tudo certo, né, está ligado à sua conta. E aí, depois disso, a última configuração inicial, a última não, né? Uma das últimas configurações básicas que a gente vai ter que fazer é ligar um recurso que aqui no JOSM é chamado de controle remoto. Né? Então, simplesmente vocês vão vir aqui na aba de controle remoto e vão habilitar. É só deixar isso aqui marcado aqui para habilitar o controle remoto. O que é esse controle remoto? Né? Ele vai permitir que outras ferramentas, né, do ecossistema e do OpenStreetMap consigam enviar dados diretamente para o JOSM. Por exemplo, né, lá na ferramenta que a gente usa para gerenciar os projetos de mapeamento, né, tem as áreas lá definidas, né, cada área de uma tarefa que está definida. Então, a partir daquela ferramenta, a gente pode mandar os dados para serem mapeados diretamente para o editor JOSM. Mas isso só vai funcionar se esse controle remoto estiver ativado. Então, é a ferramenta, né, do gerenciador de projeto enviando diretamente para a aplicação que está instalada na sua máquina, né, a informação de qual área que vai ser mapeada, e aí o JOSM automaticamente vai carregar os dados, né, específicos ali para que seja feito o mapeamento daquela tarefa, né, específica que vai ser mapeada. Né? Então, se esse controle remoto não estiver ativado, as ferramentas externas não conseguem fazer esse envio de informação para o JOSM, né? Então, você vai perder essa integração, né, de outras ferramentas com o JOSM. Então, essa configuração também é importantíssima aí de vocês habilitarem. Joia! E aí, como eu falei para vocês, o JOSM ele tem muitos plugins que ajudam demais nas tarefas de mapeamento, né, dependendo do tipo de coisa que a gente vai mapear. Então, eu já vou deixar indicado aqui para vocês, né, alguns que são essenciais, não pode deixar de instalar. O primeiro é esse aqui, ó, Utils Plugin 2. Né? Ele adiciona uma série de ferramentas bastante úteis ali na barra de ferramentas que a gente usa bastante ali no dia a dia do mapeamento. Então, esse aqui é o primeiro. Né? Se não tiver já, vocês podem, na hora que vocês clicarem aqui em plugins, né, ele deve carregar aqui a lista de plugins disponíveis. Né? Se você tiver aqui, esse aqui são só os que estão aparecendo nessa tela, são os que estão instalados, né, quando eu fiz a captura aqui dessa tela. Mas vocês podem clicar aqui nessa todos, né? Aí vai aparecer a listagem de todos os plugins. Mas um jeito mais fácil é simplesmente vir aqui na barra de pesquisa, né? E digitar parte do nome do plugin, que aí fica fácil de vocês, né, acharem cada um deles. Então, o primeiro deles que vocês vão procurar é esse aqui, Utils Plugin 2, né? E na hora que ele aparecer que vocês localizarem, é só marcar, né, para deixar marcado que ele vai ser instalado. E o outro é esse aqui, ó, Building Tools, que facilita muito o mapeamento, né, de edificações, né, de geometrias que são retangulares, ali, quadradinhas. Então, esses dois vocês já podem marcar diretamente aí.
E aí tem, né, para quem estiver dando uma percorrida aí na lista total de plugins, vocês vão ver que tem muita coisa, né? Aí às vezes um ou outro ali a gente instala para alguma necessidade específica, quando ele vai mapear algum elemento mais fora do convencional, assim, um elemento mais não tão do dia a dia, digamos assim, né? Não tão trivial. E aí às vezes tem um plugin específico para ajudar naquela tarefa, né? Aí a gente procura para ver se existe, instala, né? E utiliza naquele momento. Tem outros depois, né, que eu vou comentar durante aqui a- o resto aqui do dia de hoje, na hora que eu estiver, né, trabalhando diretamente ali no JAWS, mostrando para vocês as funcionalidades, tá? Mas o Mapiori que a gente viu, né, na capacitação passada, de você ver as imagens do nível de rua, então aqui você tem um plugin para ele te dar acesso a essas imagens, então você consegue carregar essas imagens aqui para a área do mapa que você tem carregado aqui no JAWS. Então, tem plugin para quase tudo que a gente imaginar de necessidade de mapeamento. Alguém já criou esse plugin e está disponível aqui para o JAWS. Ok, né? Deixei o nome de alguns deles aqui, né? Úteis do plugin 2, né? Para ser instalado. Esses dois primeiros vocês, né, obrigatoriamente já podem instalar agora, né? É só marcar eles, pedir para, né, atualizar ali na telinha, né? Depois vocês marcam, atualizem eles, né? E aí eles já vão estar instalados, né? Alguns plugins até pedem, né? Dificilmente, mas geralmente você instala o plugin e ele já está pronto para uso. Mas pode ser que em alguma situação ele possa pedir para reiniciar o JAWS. Não é comum, né? Geralmente é quando é alguma mudança mais significativa ali na interface, como mudança do idioma ou coisa do tipo, ele pede para reiniciar, né? Mas nos plugins, geralmente a gente instala e ele já está pronto para o uso. E também na hora que a gente atualiza o JAWS, ele também faz a verificação se existem atualizações para os plugins e já faz isso também de forma automática, né? Então, uma vez que a gente instalou, ele vai manter, né, os plugins ali também atualizados nas últimas versões. Então, isso facilita bastante ali para a gente poder continuar trabalhando sempre, né, com a versão mais completa. Bom, vamos lá, né? Os elementos básicos aí da interface do JAWS, né? Então, aqui na barrinha lateral, né, esquerda, são, né, os botões ali que a gente usa para edição, né? Então, ferramenta de seleção, ferramenta para desenho ali né, de pontos, linhas, né? Então, tudo, né, as ferramentas básicas ali para a gente, né, criar elementos ali no mapeamento vão estar localizadas, né, na barra aqui lateral esquerda. Aqui em cima, né, a gente tem o menu principal, né, com todas as opções e funcionalidades disponíveis aqui no JAWS, né? Dependendo do plugin que a gente instala, ele pode acrescentar itens aqui no menu superior, né? Por exemplo, esse mapa toner só vai aparecer se for instalado lá o plugin mapa toner, né? Aqui nessa barra, né, com os ícones aqui na barra, são atalhos que a gente pode ir incluindo, né, para facilitar a nossa a, as tarefas de mapeamento. Então, aquelas funcionalidades que a gente costuma usar mais frequentemente, né, acaba sendo interessante a gente já colocar ela aqui como, né, um botão disponível nessa barra de atalhos para facilitar, né? Às vezes a gente não ter que ficar procurando aquela opção específica dentro aqui dos menus. Então, já colocando ela diretamente aqui na barra de atalhos já facilita, né, o acesso, né? E boa parte dos recursos, né, vocês vão observar, tem sempre uma tecla de atalho, né? Uma combinação de teclas ali no teclado que a gente pode usar para acionar. Então é interessante, né, vocês irem se familiarizando com essas teclas de atalho, né, das funções que vocês, né, na hora de começar a trabalhar com JAWS, aquelas funções que vocês costumam utilizar mais, e já começar a verificar qual é a tecla de atalho para eu acionar isso, né? E já vai acostumando a utilizar aqui, né, a partir da prática, aí vocês vão, né, guardando qual tecla faz cada coisa e já vai agilizando o trabalho de vocês aí de mapeamento, para não ter que ficar toda hora, né, buscando com o mouse ali nos menus ou
no botãozinho aqui qual que é a função específica, né? Então, agiliza bastante o trabalho de mapeamento quando a gente vai usando as teclas de atalho. Bom, faltou aqui no painel lateral direito, né? Tem vários painéis de informações, né? Se a gente se for ligar todas, né, não tem nem espaço, não fica não tem nem espaço disponível, né? Não estão todas aqui na tela, tem várias outras que podem ser acionadas. Então, a recomendação, né, é deixar aquelas que a gente precisa ter informação naquele momento. E as outras a gente só, né, recolhe ou simplesmente, né, fecha aquele painel específico que a gente não está utilizando aquela informação naquele momento. E aí depois, se precisar, a gente pode acionar facilmente ela aqui nos menus, né? Trazer de volta ali o painel de informação nos menus. Então, assim, como tem muitas opções, se for ativar tudo, né, você vai diminuindo a quantidade de espaço disponível para você ver o principal, que é o mapa, né? Que é o que fica aqui na parte central aqui da interface, né, com os elementos para mapear e a tela de fundo. Bom, vamos lá então, né? Utilizando aqui o JOSM. A primeira coisa que a gente faz, né, depois que está instalado, ele está configurado, é baixar os dados da área que a gente vai utilizar para mapear. Então, para isso, a gente tem, né, um atalho aqui na barrinha de ferramentas, ou pode vir aqui no arquivo e vai aparecer a opção baixar. E aí a gente pode, ele vai abrir essa telinha, né, com a interface para você poder selecionar uma área no mapa, né, onde a gente vai marcar, né, delimitar qual é a área que a gente está baixando. Se você marcar, né, selecionar uma área muito grande, ele vai te dar um aviso que a quantidade de dados que você está requerendo ali para ser baixado é muito grande e ele não vai baixar, vai falar para você selecionar uma área menor. Né? Como ele vai fazer uma chamada para o banco de dados do OpenStreetMap e retornar esses dados, tem um limite na quantidade de dados que você pode carregar de uma única vez. Né? Esse instrumento, né, a gente chama de API, né? Então, é uma função que é ativada, né, lá nos servidores associados lá do OpenStreetMap, que vai te retornar esses dados. E tem um limite, né, do volume que essa API consegue suportar. Então, né, se aparecer esse aviso, basta você selecionar uma área menor, né, que aí ele vai conseguir trazer os dados necessários. Então, isso varia, tá? Assim, não é exatamente, às vezes, pelo tamanho, né? Então, às vezes tem uma área que é um pouco maior, mas que tem uma quantidade de dados não muito grande, né? Então, pode variar um pouco, né? Mas, geralmente, o filtro aí é pelo tamanho da área selecionada mesmo. Bom, na hora que baixa, né, só os dados que você pediu do OpenStreetMap, ele vem com os dados que estão lá. E aí, né, só que para a gente mapear, a gente precisa ter uma referência. E a referência são as imagens de fundo, né, que a gente coloca, algum tipo de imagem de satélite que a gente vai usar para se basear aqui no mapeamento. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui agora, né, opções diretamente aqui no JOSM. E aí, já para não esquecer, deixa eu jogar aí para vocês no chat o link aqui do formulário de hoje. Eu vou pedir um favor para vocês para não me deixar esquecer, que eu esqueci nos 2 primeiros dias, né? Eu não tirei nem printzinho da gente aqui na capacitação, então no final não me deixem esquecer, né? Pedir para vocês abrirem a câmera e a gente tira um print, né? Só para a gente marcar aqui a capacitação. Eu sempre esqueço, né? Deixar um post-it gigante aqui no monitor pregado aqui para não esquecer. Bom, vamos lá. Então, né, essa aqui, como eu falei para vocês, é a tela inicial, né, do JOSM. Então, a gente pode vir aqui, né, baixar os dados.
ele vai para aquela telinha, né? Então, olha só, aqui eu já deixei, né? O padrão é isso aqui, né? Esse mapa deslizante aqui, né? Mas aqui, né? A gente pode trocar aqui a imagem de fundo, né? E aí a gente pode marcar, delimitar aqui uma área. Eu vou fazer um teste aqui, vou pegar uma área muito grande e aqui, ó, o aviso já aparece aqui em cima, né? A área para baixar é muito grande, né? Provavelmente esse pedido vai ser rejeitado pelo servidor, né? Então está dizendo lá que você tem que selecionar uma área menor. Então a gente vem aqui, o botão esquerdo, né? O botão secundário do mouse permite você posicionar aqui o mapa, né? E o botão principal do mouse você, né, segura e arrasta aqui para selecionar a área desejada. Selecionou a área desejada, né? Aí a gente pode vir aqui e pedir para baixar, né? Ou, né, você pode vir aqui e falar, poxa, toda hora eu estou mapeando a mesma área, né? Eu estou sempre mapeando aqui a região, né, de Rio Paranaíba. Você pode vir aqui e criar um favorito, né? Então, o que ele vai fazer? Você selecionou aqui essa área, você vem aqui para abrir favorito e você marca essa área como uma área favorita. Aí vai pedir para você dar um nome para ela, né? Você atribui ali um nome específico e aí ela vai ficar disponível aqui para você. E aí toda vez que você abrir o JOSM, né, já tem ali a sua areazinha favorita ali para fazer um mapeamento. Você clica nela, né? Está representando, né, aquela área que estava marcada como favorito. E aí é só clicar aqui em baixar. Então eu vou baixar aqui para a região de Rio Paranaíba. Baixou, né? Então, esses são os dados que estão na base de dados do OpenStreetMap, né, relativa à área, né, que eu selecionei ali no mapa, né? E aí, como vocês estão vendo, não tem a imagem de fundo aqui para a gente poder fazer o mapeamento, né? Mas tem aqui várias, né, mostrando aqui rapidamente alguns painéis ali de informações, né? Se a gente for dar um zoom aqui, né, se eu clicar em algum elemento, ele vai ser selecionado. E aqui, olha só, dos painéis aqui de informações, ele aparece o conjunto de etiquetas que está associado a esse elemento. Está aqui, ó, né? Land use, valor, farmland. Né? Como eu falei sempre, né? As chaves e valores, né? O idioma é sempre no inglês, independente do idioma que esteja aqui no OpenStreetMap, no JOSM, né? A vantagem do JOSM estar em português é que a gente tem, por exemplo, né, as predefinições aqui que vão virar etiquetas estão traduzidas. Né? Então, se eu estivesse procurando aqui, poxa, acabei de mapear uma coisa aqui e é do tipo de estrada, né? Então, qual é a classificação? Né? Caminho, trilha, qual é o tipo de rua? Né? É uma autoestrada, é uma ligação de autoestrada? Né? Então, tem várias opções aqui, né? Residencial, é primária. O que que é? Então, aqui aparecem os termos em português, que a gente vai selecionar, e aí ele vai colocar a tag em inglês, né? Correspondente àquele elemento ali, né? Que está aparecendo em português. Como que baixa o útil os dois plugins? Vou mostrar aqui, né, aqui em preferências, né? A gente vem aqui, preferências, tem a parte aqui dos plugins, né? Então aqui, ó, todos, né? Não está aparecendo nada, mas se eu pedir aqui para ele baixar a lista, né? Ele vai baixar a lista de todos os plugins que estão disponíveis, né? Para a gente instalar no JOSM, né? Baixou a lista aqui de todos, você pode vir aqui, úteis, né? E marcar ele. Né? Então, ó, vou, né, instalar o úteis dois plugins aqui. E aí a gente pode vir aqui e, né, atualizar. Depois que clicou, você atualiza, né, e ele é instalado.
Ó, o Building Tools. É engraçado aqui, não estava selecionado aqui para mim. Né? O Building Tools, você vem em marca. Outro que eu gosto de usar bastante aqui, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui, Mark Sim. Vou atualizar aqui. E pronto. Né? Estão carregados. Joia. Então, você viu que, né, instalei úteis plugins, apareceu aqui esse item aqui, ó, mais ferramentas, né? E no caso das janelas, apareceu um painel de informação, que é o outro plugin que eu instalei, que é o Mark Sim, né? E do Building Tool apareceu uma outra opçãozinha aqui, que é para ativar, né, o modo de mapeamento de edificações. É que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ok? Conseguiu? Deu certo aí, ou é esse? Joia. Bom, então, na interface aqui do mapa, né? Então, o botão secundário que também a gente mexe, né? Pode movimentar aqui a área que a gente está no mapa, né? Fazer o arrastar para lá e para cá o mapa. E o botão, né, principal, né, são as ações ali que a gente pode selecionar. O botão principal vai ativar o que estiver selecionado na ferramenta. No caso aqui, o que está selecionado é a ferramenta aqui de selecionar, mover, escalar, etc. Que olha ali, ó, não sei se está dando, às vezes está aparecendo na projeção bem pequenininho, mas quase sempre toda a ferramenta, quando aparece, você para o mouse em cima, né? E ele vai aparecer a dica, né, do que faz aquela ferramenta, e no final aparece, quando tiver atribuída, qual é a tecla de atalho para você ativar. Então, olha só, essa aqui para desenhar nós, a tecla de atalho é o A. Essa aqui para selecionar, a tecla de atalho é o S. Então, fica fácil de você ir alternando ali, né, a ferramenta que está ativa na hora que a gente vai estiver trabalhando no mapeamento. Então, aqui, ó, eu selecionei, né, essa área aqui, que está aparecendo, né, uma área marcada como, né, uso da terra de fazenda. Se a gente clicar aqui no outro elemento, né, ó, isso aqui é o quê? É uma rua, né, residencial, e a superfície é de asfalto. Então, só olhando aqui, né, os dados aqui, as linhas do, do que está mapeado, né, a gente não consegue mapear novos elementos porque a gente não tem referência aqui das coisas. E é aí que entra a parte aqui das camadas. Né? Quando a gente instala o OpenStreetMap, o JOSM, desculpa, instala o JOSM, a gente já tem uma lista aqui de camadas, né, que já estão disponíveis aqui na instalação. Né? A principal delas aqui é a do Bing, né? Como eu comentei com vocês, a Microsoft licenciou, né, as imagens do Bing para uso aqui no OpenStreetMap, e aí ele carrega a imagem de fundo. E aqui, ó, à direita, a gente tem um painel com as camadas. A primeira camada aqui é a camada de dados que a gente carregou, né? São os dados do OpenStreetMap. Aqui a gente pode, né, deixar ela visível ou esconder os dados da camada. Né? Então, esse recurso a gente, né, de ficar escondendo, né, e mostrando a camada, quando a gente está, às vezes, trabalhando com várias camadas aqui, ajuda bastante. Né? Pode esconder a camada de fundo. Né? E aí a gente pode ir trabalhando aqui. Agora, quando a gente aproxima, a gente tem a imagem de fundo e, né, aquilo que está mapeado para a gente poder, né, ver o que já tem mapeado, o que ainda não tem e fazer, né, novos mapeamentos. Aí aqui um negócio interessante, né, que assim como lá no Editor ID, a gente consegue carregar camadas personalizadas, né? Camadas que foram criadas aí a partir de dados que foram coletados aí de diferentes fontes. Então, por exemplo, né, eu já tenho aqui uma camada, né, configurada aqui, que foi a partir de imagens que a gente, né, que o projeto coletou da cidade de Rio Paranaíba utilizando o drone. Né? Está até aqui do lado. Né? Então, a gente fazendo
Né? Foi utilizado um drone parecido com esse aqui. Aqui, ó. Ele está embaladinho aqui, né? Então foi utilizado, né, o drone para fazer a coleta de imagens da cidade toda. E aí a gente, né, processou essas imagens, né, para fazer um processo que a gente chama de ortorretificação. O que é isso? É para fazer todos os pontos da imagem ficar como se estivessem a 90 graus do sensor da câmera, né? Aquela visão perfeitamente reta, assim, de cima para baixo, que é a posição mais adequada para a gente poder traçar os elementos ali para fazer o mapeamento. Então, a gente fez esse processo, e aqui, ó, esta é a imagem que a gente tem, né, satélite que a gente tem disponível hoje para mapear a, a área aqui de Rio Paranaíba. É a imagem com melhor qualidade, se a gente for contar só com as imagens de satélite aqui disponíveis para a região. E aí, com esse trabalho que a gente fez de drone, a gente pôde montar uma imagem com esta resolução aqui, que já fica bem melhor para mapear, né? E bem mais atualizada a, as informações. Né? Se a gente agora ficar alternando aqui, né, eu vou esconder aqui a imagem do que a gente fez com drone, e aí vocês devem perceber que tem várias casas que não existem, né, na imagem do Bing, né, nas imagens de satélite. Então a gente, né, a imagem de drone ela está bem mais atualizada do que as imagens que a gente tinha ali com o Bing. Então facilita, né, a gente ter uma imagem com uma qualidade melhor, né, que aí o contorno da edificação, né, fica muito mais preciso na hora da gente fazer aqui o mapeamento, né? Isso é importante, né, a gente tentar ser o mais, né, preciso possível ali na hora da gente fazer o mapeamento, né? Ok. Então vamos mostrar para vocês aqui, né, um básico aqui, como eu falei assim, a imagem de drone está disponível só até aqui a área, né, do campus, né? Vou esconder a imagem do Bing, aqui, ó. Isso aqui é a imagem que a gente tem disponível, né, que foi feita com drone. Fora dessa margem aqui, né, a gente conta com as imagens do Bing normais. Então, deixa eu só vir para uma área remota aqui para fazer umas brincadeiras aqui. Bom, então, aqui é o seguinte, né? Elementos principais que a gente pode usar para mapear no JOSM, né? Então, fazer um passo a passo aqui, assim como a gente fez lá no Editor ID. Então, principal ferramenta, né? É a ferramenta aqui para a gente desenhar nós. Essa aqui, ó. A gente pode ativar ela apertando a tecla A no teclado, né? Então, tanto faz, eu clico aqui ou eu aperto A no teclado e aí o meu mouse ele muda para essa cruzinha, que aí ela está pronta para eu começar a traçar, né, novos elementos no mapa. Então, eu posso desde, né, vamos pegar aqui um ponto qualquer, vamos supor, eu quero, não, essa árvorezinha aqui no campus não está mapeada. Vou ativar a imagem melhorzinha aqui, né? Essa árvore não está mapeada, então eu posso marcar ela aqui no mapa. De que jeito? É um pontinho, né? Clico no ponto. Quando eu clico uma vez, né, o modo padrão é para você ficar desenhando linha. Eu falo, eu não quero linha, eu quero só o ponto. Vocês podem simplesmente apertar a tecla ESC aí no teclado, ele abandona esse modo de linha e fica só aquele ponto que você selecionou, né, que você tinha marcado. O ponto está posicionado, mas ele está sem etiqueta nenhuma, né? Então, o que a gente faz? A gente marca ele, né, seleciona ele, né, clica em cima dele, e aí eu vou colocar, se eu quero que isso aqui represente uma árvore, a gente pode vir aqui, ó, né, nas pré-definições, eu posso navegar aqui pelas opções do menu, né, tem aqui, ó, geografia,
natureza, árvore. Cheguei aqui na árvore. Seleciono, ele me abre a telinha, né? Se eu tiver mais informações, né? Tipo da folhagem, eu falo, não sei, né? Ciclo da folhagem, não sei. Denotação, não sei. Gênero, não sei. A altura, pô, não sei. Então, ok. Eu só sei que é uma árvore. Então, se eu não tenho, né, não tenho certeza das outras informações, eu deixo em branco, não preencho nada, e só peço para ele aplicar a pré-definição. E aqui, ó, veio para cá a etiqueta correspondente, né? A etiqueta dela, né, é natural com valor tree, né? Então, a chave natural com valor tree. Mas a gente não precisou saber desses termos especificamente. A gente usou a pré-definição que estava aqui na interface, né? Um jeito bem fácil também de você encontrar a pré-definição correta, né, a etiqueta correta, é usar essa ferramenta aqui de busca, né? Simplesmente você, né, se eu tivesse, ó, vou apagar aqui a tag, né? Voltou para só um pontinho, né? Não sei qual é a tag que eu vou usar. A gente pode apertar o F3, né? Apertar o F3, aparece a telinha aqui, ó, buscar pré-definição. Tanto F3 quanto aqui no menu, né? Buscar pré-definição, a mesma coisa, é a mesma telinha. Aí você pode só digitar, ó, árvore, ele já te vem aqui direto. Então, é bem direto, bem simples de você achar uma etiqueta específica, né? Quando você, né, tem a noção ali do tipo de objeto que aquilo lá está representando. Você vem aqui, né, selecionar, vai aparecer com a mesma tela, aplicar pré-definição e pronto, voltou a etiqueta aqui correspondente para, né, esse tipo de elemento. Tá joia? Então, basicamente, né, é isso. Poxa, eu vou mapear uma nova estrada, né? Aqui por perto não deve ter nenhuma estrada aqui para precisando ser mapeada. Tem umas picadinhas aqui no meio que vão saindo aqui, mas não leva para lugar nenhum, né? Mas vamos supor aqui, né? Eu não vou salvar esses. É que isso aqui ó, até um caminho mesmo, né? Então, olha só, né? Se eu quero colocar aqui mapear uma linha, né? A gente vem aqui, mesmo esquema, desenhar nós. Ah, vou começar a partir daqui. Então, eu posso já clicar neste item aqui da conexão, né? Com a linha anterior, e venho traçando, né? Igual a gente fazia lá também no editor ID, né? Botão secundário, né, para arrastar a área aqui para, né, para ajustar a visualização. É interessante a gente sempre estar no nível de zoom adequado, né, para tentar ir traçando a forma mais precisa possível, né, acompanhando o traçado, né? Tem alguma construção aqui, né, deve ser uma fazendinha ali, casa de alguém. Então essa estrada vem por aqui, mas ela não, aparentemente ela não vai para lugar nenhum. Né? Assim, ó, chega um momento que ela finaliza. Então, ó, a gente vai clicando, né? Continua aqui clicando. Chegou aqui no ponto que não está claro para onde é que ela vai. Terminou? Eu dou um duplo clique, né? Clico novamente nesse último ponto e aí ele finaliza, né? O desenho ali daquela linha. E aí um negócio interessante, aqui, né? A gente já puxou, né, desta aqui anterior. E aí, né, essa aqui, ó, é uma estradinha, né? Parece, né? Ela tem um tamanho um pouquinho, né, maior, tá mais estruturada, tá levando aqui para, né, algum outro lugar, né? Então ela está classificada aqui, né, corretamente aqui como, né, esse unclassified, né? Apesar do termo enganar um pouco, né? Fica parecendo que é sem classificação, mas na verdade é o nível hierárquico correto, né, para essas rodovias que servem a gente chama de estrada vicinal, né, que servem de ligação assim entre localidades, né, povoados, né, mas não são grandes estradas ali. Então a classificação está correta, né?
E aqui também, né, a gente pode classificar, né, seguindo ali as pré-definições, né, ó, vamos ver qual que é mais adequado. É estrada, né? Então, tá aqui, né, uma via, né? Não chega a ser uma rua mesmo, né? Uma rua ali, zona urbana, etc., ponto de conexão. É uma via, né? Que passa, né? Mais estreita, né? Do que aquela estrada onde ela estava ligada. Então, eu vou botar o nível inferior aqui, né? Passa aqui, né? Veículos motorizados, né? O caminho nem sempre passa veículo motorizado. Então, vou marcar ela aqui como trilha, né? Não tem as informações, né, específicas aqui. Eu sei que, né, ela não está asfaltada, né? A superfície aqui. Cadê? Não, 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 não. Não parece que não pavimentada. Camada aqui. Solo compactado, areia, solo, carcalho, né? Não é terra. Pronto. Né? Então, tá aqui, vieram todo o conjunto. Opa, esse bridge aqui, não. Cliquei sem querer em outra coisa, ó. Né? Então, aqui, né, é classificado como trilha, né, com a superfície aqui de terra. Então, ela está classificada aqui agora. Né? Até a representação dela aqui, né, mudou para representar ali a classificação que foi feita. E, como sempre, é importante, né, quando a gente mapeia ali uma rodovia, uma via, é sempre importante, né, a gente, se tiver condições, conectar ela, né, à via mais próxima ali, né, para a gente ter uma rede, né, das rodovias ali, onde a gente consiga, né, trafegar de uma para outra ali, a gente tem realmente uma rede de transporte ali sendo montada. Bom, então, né, como a gente mapeia ali a linha, né, ok. E aí, né, opção mostrar para vocês como que a gente pode mapear agora, né, edificações ou, né, elementos, né, com a gente chama da linha fechada, né? Não, uma linha fechada pode ser, né, se a gente quisesse, né, marcar, delimitar aproveitar que aqui está um quadradinho, né? Se a gente quisesse delimitar esta área quadrada aqui, né, a mesma ferramenta, desenhar nós, né, e aí a gente vai simplesmente clicando né, na- na- nas bordas ali, né, nas dimensões ali, e fecha, né, dá o último clique primeiro, no primeiro ponto, né, e fecha ali o polígono, né? Só que, de novo, né, por enquanto, isso aqui não é um elemento que foi mapeado, é só um polígono que foi desenhado, porque a gente não atribuiu etiqueta nenhuma para ele, né? Isso aqui foi só para mostrar aqui o desenho aqui, né, do polígono. Mas vamos pegar uma casinha aqui que não esteja mapeada. Pegar um quarteirão aqui que não tenha muita coisa, mas vamos mudar para uma imagem mais bonitinha, né? Aí que a gente tenha condições de enxergar melhor. Então, olha só, vamos supor, poxa, quero, né, fazer o contorno aqui dessa edificação. Ok, ferramenta aqui, desenhar nós. A gente vem aqui, ó, vai clicando nos pontinhos, nas bordas, desenha ela e fecha o contorno, né? Aí, quando a gente está mapeando edificação, né, que geralmente essa estrutura que são as linhas, né, retas ali, 90 graus, né, é importante a gente manter, né, às vezes na mão a gente não acerta o 90 graus certinho. Então, o que que a gente faz? Tem uma ferramenta aqui que deve estar em algum canto, aqui, ó, ortogonalizar contorno, que é a teclinha de atalho Q. Né? Às vezes eu nem sei onde é que está no menu, que eu acabo usando a tecla de atalho. É ortogonalizar contorno. O que que isso faz? Né? Com a,
o polígono aí, né, o contorno aí selecionado, né, a gente simplesmente vai apertar a tecla Q, né, ou acionar aqui no menu, ortogonalizar contorno, e aí ele ajusta, né, o ângulo para ficar 90 graus bonitinho. Então, isso é uma boa prática quando a gente está mapeando edificações, né, para garantir, né, que as linhas ali estão seguindo os 90 graus bonitinho. Mas, de novo, né, eu desenhei, mas não tem etiqueta, né? A gente ainda não atribuiu etiqueta. Então, a gente pode procurar aqui. A gente olhando aqui, né, como a imagem aqui está com boa qualidade, a gente consegue perceber que isso aqui é uma residência, né? Então, até poderia colocar a informação de acordo. Mas, geralmente, né, quando a gente mapeia construções, só pela imagem aérea, a gente não consegue ter certeza, né? Às vezes não tem certeza absoluta ali de que tipo de construção é aquela. Então, a etiqueta genérica que a gente costuma utilizar é simplesmente dizer que aquilo é uma construção, que é esta etiqueta aqui. Cadê? Para definições, né? Cadê construção humana? De novo, tem que procurar aqui onde é que está esse negócio. Aqui, ó, edificação, né, que a gente acaba usando uns atalhos ali. É uma edificação, né? Esta aqui é a etiqueta mais genérica, né? Que simplesmente o valor dela é sim. É uma edificação? Sim. A gente vem aqui e essa building igual a yes. Então, se não tiver, mapeou a edificação, não sabe o que que é, building igual a yes e pronto, né? Tá ok. Depois alguém, né? Ou até você mesmo, né, na hora que tiver certeza do que é, pode ir lá e ajustar a etiqueta para ficar com a pré-definição correta. Né? Fala, poxa, mas isso aqui está na cara, né, que é residência. A gente poderia utilizar a pré-definição ali né, que a gente botou ali de edificação, é residencial, né? E deixar ela com a cadê? Nem mudou. Deixar com a pré-definição, né, de casa. Cadê? Loja, construção humana, edificação residencial, né? E vem ali, né? Edificação residencial, não tinha mudado porque a chave é a mesma, né? Da outra que eu tinha colocado do build igual, agora está aqui, né? Build igual a residential, indicando que é uma casa. Né? Agora sim, está com a tag, tá com a tag apropriada. Você vê que a representação dela aqui até alterou, né? Apareceu uma áreazinha aqui indicando que agora isso aqui está, esse polígono está sendo tratado realmente como, né, um elemento que representa uma área e não só uma linha fechada, né? Então agora, né, se eu não tiver nenhuma informação adicional para colocar como etiqueta, está mapeado. E aí a gente segue, né, mapeando. Né? Ó, tem outra, né, várias casinhas aqui, a gente poderia ir seguir mapeando os contornos. Né? Mas vocês viram aí que, né, para eu mapear diretamente aqui no JOSM, utilizando a ferramenta padrão de desenhar nós, né, eu tive que desenhar o contorno, né, bonitinho, desenhar todo o contorno, né, por exemplo aqui, ó, vamos pegar mais separadinho aqui para ficar mais fácil, né? Então a gente aqui, ó, tem que desenhar o contorno, tem um puxadinho aqui do lado, né? Tem que desenhar o contorno. Então o caminho padrão é, né? Clica uma vez, clica outra vez, clica outra vez, clica outra vez, clica de novo, né? E aí depois eu ainda tenho que ir lá e atribuir etiqueta. Eu posso vir aqui, ó, no painel de informações das etiquetas, adicionar e, se eu já souber, né, colocar que é uma edificação, building igual a yes. Então eu tive que fazer todo esse processo, né? Cliquei quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco e mais seis ali para abrir a telinha para botar a etiqueta, né? Sete para fechar a telinha para colocar a etiqueta e mais o que eu digitei ali, né, para selecionar a etiqueta correta. Bom,
Tem um jeito mais fácil, que é justamente o plugin Built-in Tools que a gente, né, instalou, que eu pedi para vocês instalarem. Então, olha só, a gente acionando aqui o plugin Built-in Tools, ele pode ser acionado pela tecla B ou clicando aqui na barrinha de ferramentas, né? Acionei aqui, você vê que o mouse ele mudou, né? Parece um íconezinho de um prédiozinho ali do lado da cruz, né, do mouse. E aí, no modo padrão aqui do Built-in Tools, né, na hora o que que a gente faz? A gente vai clicar uma vez e ele já, ó, ajusta para a gente, né? A gente já consegue puxar o polígono certinho aqui para fazer. E, além disso, ele já adiciona a tag ali de edificação, Building igual yes. Então, ao invés de 6, 7 cliques mais, né, definir a tag, eu resolvi tudo com 2 cliques. Né? Então, a gente tem essa funcionalidade. Além disso, né, vamos supor, né, eu tenho a edificação que eu acabei de mapear e eu seleciono ela. Com a edificação selecionada, se eu apertar o B, né, ou seja, se eu ativar aqui o Building Tools, ele vai reconhecer esta edificação que está mapeada, né, esse elemento que está selecionado, né, como uma edificação que está mapeada, ativei o plugin Building Tools, e aí o que que ele faz? Ele, como normal, né, que a gente está vendo aqui, ó, as edificações estão seguindo aqui, né, ortogonais aqui a rua. Então, a expectativa é que todas as edificações fiquem ali na mesma angulação que está seguindo aquela casa anterior que você mapeou. Então, o plugin Building Tools ele faz isso, né? Se tinha uma edificação selecionada e ele foi ativado, ele trava este ângulo para que as próximas que você for mapear sigam aquele mesmo ângulo que você estava utilizando. E aí você consegue ir mapeando várias casas em sequência, né? Utilizando aqui aquela mesma angulação. Né? Então, olha só, eu tô, né, não estou tomando muito cuidado aqui não, porque eu não vou salvar, tá, gente? Mas tá vendo? A gente pode ir mapeando vários elementos aqui, ó, sem, né, com ângulo travado. Então, facilita bastante a utilização, né, desse Building Tools. Uma outra forma da gente ter esse comportamento é o seguinte: pô, não tem nenhuma edificação mapeada, mas eu quero que as edificações sigam 90 graus ali com a rua que está mapeada. Então, o que que você pode fazer? Você pode selecionar a rua e com a rua selecionada, você pode vir aqui e acionar o plugin Building Tools. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o ângulo da rua e usar como parâmetro para a próxima edificação que você for mapear. Então, agora ele está 90 graus com a via ali que estava selecionada na hora que você foi iniciar o mapeamento aqui das edificações. Então, facilita bastante, né, para a gente estar sempre no ângulo, né, próximo ali do correto. Mas vamos supor, você desenhou, né, você desenhou ali a edificação. Deixa eu ver se eu tiro o comportamento aqui, né? A gente desenhou aqui, ó, né? Não tinha nada selecionado, eu ativei aqui o Building Tools. Então, ele não está puxando mais direto para desenhar o polígono. Não tinha nada selecionado para ele tomar como base. Então, neste caso, o que que a gente vai fazer? Ó, vou mapear essa edificação. Então, você vai puxar para uma das bordas, vai dar o segundo clique, e aí fixou aquela borda, aí você consegue puxar todo, né, a lateral ali para fechar na borda contrária. E aí você vai dar o último clique, né? Aí, ok. Isso vai acontecer quando ele não tiver, né, um elemento anterior selecionado na hora que você acionou o Building Tools. Né? Por isso que ele não já ativou aquela interface para você mapear com 2 cliques só. Mas uma vez que você tenha mapeado a primeira edificação e você seleciona ela e ativa de novo o Building Tools, né?
apertando B, aí agora ele já tem um ângulo travado, e aí você pode, né, continuar mapeando só usando esse recurso aqui de 2 cliques, né? Pega uma borda, pega a outra, e aí a gente vai mapeando. Bom, alguns macetes aqui para a gente utilizar esse plugin, né? Porque, por exemplo, a gente tem, né, ó, contornos que não são quadradinhos, né? Tem umas reentrâncias. Então será que nesse caso eu não vou poder usar o Building Tools? Sim, vamos poder, mas precisamos fazer uns ajustes, né? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês a forma como eu costumo fazer, né? Eu simplesmente, né, pego aqui de acordo com a geometria, né? Eu pego aqui mais ou menos o contorno total ali da edificação, ok? E agora eu uso uma ferramenta. A gente tem duas formas de fazer isso. Primeiro eu vou mostrar para vocês usando uma ferramenta que a gente chama de extrusão. Extrusão, achar ela aqui no menu, né? Ativa ela apertando o X no teclado e no menu, onde é que ela está? Cadê? Modo talvez aqui ó, extrusão, extrudar, né? Então ativa apertando o X. Então, como que a gente usa a extrusão? Então, eu vou ativar aqui, ó, apertei o X, mudou ali o ícone. E aí, o que que eu quero? Eu quero que agora, né, esse contorno que foi feito aqui da edificação, eu quero agora ajustar para o contorno real. Então, na extrusão, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. É neste ponto aqui que eu tenho que fazer o quê? Puxar esta linha para encontrar esta. Ou, né, puxar um pedaço dessa linha para cá. Que pedaço é esse? Né? Eu venho aqui, ó, quero pegar este ponto aqui. Clico em cima, marco este ponto, né, dou um duplo clique. Agora, com a ferramenta de extrusão, eu consigo clicar nesse pedacinho, estou com o botão principal do mouse apertado e posso puxar para ela encaixar ali naquele outro ângulo. E aí eu fiz a extrusão ali do polígono, né? Fiz a correção ali da geometria. Aqui é a mesma coisa, eu posso pegar este ponto aqui e puxar para corresponder ali àquele outro. E a mesma coisa aqui. Posso ajustar e aí a gente tem um contorno, né, mais preciso ali, um pouco mais correto ali em relação à geometria, né? Então aqui a própria casa não está muito nos 90 graus, né? Então a gente pode ajustar aqui bonitinho, da melhor forma possível, né? E aí a gente tem um contorno aqui da edificação, como a gente usou o plugin, ele já está com a etiqueta correta, e aí tudo certo. Então isso, né, usar a ferramenta de extrusão é uma das opções. Aí lembrando que a extrusão funciona tanto para a gente puxar para dentro quanto puxar para fora, né? Funciona, né? Vamos supor que tivesse um puxadinho da casa aqui, né? A gente poderia fazer a mesma coisa. Aperta o X, né? Puxo aqui, ó, dou um clique aqui e quero puxar esse pedaço aqui ou para fora, né? Ou para dentro. Funciona dos dois jeitos, tá? Então a gente pode ajustar da maneira que for necessária para ajustar o contorno. Uma outra maneira que a gente tem de fazer, de obter esse mesmo efeito, eu vou usar essa casa aqui do lado como exemplo, né? Então você vê, né? Ela tem um contorno aqui, mas ela continua aqui, tem um pedacinho aqui. Então, o que que a gente poderia fazer? Ativei aqui o Building Tools, vou fazer um primeiro polígono aqui, ó, puxando. Opa, aqui não ficou muito bom. Pegar um primeiro aqui. Você vê que aqui, ó, na hora que eu estou mexendo, ele está travando em determinados ângulos. Estou mexendo com o mouse para lá e para cá, você vê que ele não está fazendo a transição correta aqui do ângulo. Isso acontece porque ele está tentando pegar, né, o ângulo anterior que foi utilizado. Um jeito de você desligar esse comportamento é manter a tecla Shift apertada. E aí ele volta a ficar livre aqui para você ajustar o ângulo, né? Se eu desapertar o Shift, ele trava aqui o ângulo de novo. Então, eu posso, né? Deixo o Shift aqui apertado, ajusto aqui o ângulo, né?
E aí, ok. Não, puxei até ali onde tinha o limite, né? Ali embaixo. E agora eu vou complementar aqui com esta parte aqui da casa, puxar até lá na frente. E faltou um pedacinho aqui que eu vou complementar. Opa, deixa eu puxar aqui para exibir corretamente ali. Faltou esse pedacinho aqui que não deu para pegar corretamente ali. E vou puxar para pegar tudo ali. Falei, pô, mas que confusão, que monte de linha uma por cima da outra aí que tá feita, né? De que isso aqui vai adiantar? Não precisava mapear só uma casa. Ok, mas agora o que a gente faz é o seguinte: com a ferramenta de selecionar ativada, né? É o S, né? Esse lacinho aqui na barra de ferramenta, né? Aqui nem está aparecendo a tecla de atalho, mas é o S, né? Aperto o S. Aí o que eu vou fazer, né? Selecionei a primeira geometria. Com o Shift apertado, eu vou adicionar mais uma geometria à minha seleção e a outra geometria à seleção. Selecionei as três. O que eu quero fazer? Eu quero agora que todas elas sejam unificadas, né? Eu quero juntar elas como se fosse uma só. E aí a gente tem um atalho que é o Shift mais J, que aí ele junta todas as geometrias sobrepostas em uma só. E aí ele transforma, né, aquelas três que eu tinha desenhado em uma só, em um único contorno, né? Então, às vezes, quando a gente pega, às vezes, uma edificação, né, que tem os recortes desse tipo, a gente tem essas duas formas de mapear, né? A extrusão ou e fazendo as geometrias, né, puxando elas, né, vários quadrados ali, que na junção desses quadrados a gente vai ter a geometria completa na hora que a gente usa, né, ativar essa junção. Aí, dependendo da geometria, dependendo do gosto pessoal, né, de cada um, né, uma ou outra vai ser mais adequada ali, vai ser mais rápida ali para mapear, né, de acordo com a prática aí de cada um. Então, a gente tem essas duas formas, né, de, às vezes, fazer um contorno de uma edificação um pouco mais recortada, né? Aí vocês devem estar olhando aqui e falar, poxa, mas tem um monte de contorno que não está batendo com as casas, né? Possivelmente, né, foram coisas que foram mapeadas com as imagens, né, com base no Bing. Você vê que aqui, né, quando a gente troca ali para a imagem do Bing, está mais de acordo ali o contorno, né? Apesar da imagem do Bing não estar com a definição lá muito boa. Então, o que a gente tem que verificar, né, até na hora de for mapear usando uma imagem de mais qualidade, é verificar, por exemplo, se elas estão alinhadas. Então, aqui a gente vê que, né, por exemplo, ó, o traçado da rua, né, deixa eu desligar aqui a camada de dados, só para a gente ver as duas imagens. Então, geralmente a gente acaba usando a rua, né, e o limite ali dos quarteirões como um parâmetro. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a rua, né, de uma e de outra, não está, né, de uma e outra imagem não está nada. Então, por exemplo, vou usar as imagens aqui, né, de mais qualidade, que foram feitas com drone, para fazer o mapeamento. Então, uma coisa necessária para a gente fazer, né, e até comentei com vocês na semana passada, né, antes de cada sessão de mapeamento, né, sempre conferir o alinhamento. Então, aqui no JOSM, para a gente ajustar o alinhamento, né, a gente com a camada aqui selecionada, né, a gente clica com o botão direito, né, e vai selecionar aqui, ó, novo deslocamento, para ajustar, né, a imagem. Aí ele abre essa interface aqui. Se você tiver um número preciso aqui para usar no deslocamento, pode entrar direto aqui. Mas agora, ó, o mouse mudou ali para uma mãozinha, né? Significa que na hora que a gente clicar com o mouse, com o botão principal e arrastando, a gente está ajustando o posicionamento da imagem, né? Deixa eu ligar os dados de novo aqui para vocês mostrarem que, né, os dados permanecem estáveis, mas a gente está ajustando, né, a imagem ali para bater com o que já está mapeado.
né? O ideal é que ela coincida, opa, que ela coincida ali, ó. A rua agora já está passando mais, né? Das duas imagens já está coincidindo mais. O final ali o limite ali do quarteirão já está, né? Um mais em cima ali do outro. Então, o que a gente faz é ajustar a imagem, né? Para a partir daí, uma vez que a imagem está alinhada, né, com a imagem que foi usada de referência do mapeamento, a gente faça agora o mapeamento com ela alinhada, né? Então, aqui está o tanto, né, que foi alinhado horizontal e verticalmente. E aí, né, a recomendação é, por exemplo, para cada pedacinho de área que for mapear, que a gente pode usar o quarteirão como uma unidade, né? Ah, vou mapear esse quarteirão. Então, verifica, né, o alinhamento dela, né, pegando a rua aqui como referência, pegando, né, o mapa aqui do Bing, né, que foi utilizado como referência anterior, e ele está com as posições, né, corretas, para verificar se a outra imagem que você está usando de referência está batendo. Aí, uma forma que a gente pode, para tentar facilitar, né, ver as duas ao mesmo tempo, é trabalhar aqui, ó, nas propriedades da imagem, da camada, né? Com a camada ativa, eu posso vir aqui e dar uma transparência para ela. Ah, por favor, deixar um pouquinho transparente aqui, para eu conseguir ter uma noção de onde é que está a outra, né? Então, a gente pode trabalhar, né, com um certo grau aqui de transparência nela, né, para verificar, para a gente poder manipular. E aqui, né, nessa lista de camadas, a ordem delas importa, tá? Então, assim, né, se eu também se tiver todas ativas, né? Aqui. Se tiver todas ativas, né? Quem está aparecendo, a camada que está mais por cima aqui, né? É como se fosse, né? A analogia que a gente faz é como se fosse uma folha de papel em cima da outra. Então, a camada que está aqui, a primeira, é a que está mais por cima, né? Seria a folha de papel que está mais por cima. E a camada que está aqui embaixo seria, né, a última ali da pilha. Então, se a gente, né, para a gente visualizar do Bing, a gente tem que desligar uma que está superior, né, que tem sobreposição com ela. Senão a gente não consegue enxergar, né? Então, só essa dica aí, né? Por isso que aqui, ó, não faz diferença eu desabilitar aqui a da Bing, porque a ortoimagem aqui de Rio Paranaíba está por cima, né? Está sobrepondo. Se eu desligar as duas, né, aí eu consigo visualizar. Ah, como faz para colocar as imagens do drone? Já mostro. Então, bom, então fica essa dica, né? Então, sempre ajustar o mapeamento, né? O mapeamento, ajustar o deslocamento das imagens que você vai utilizar para mapear, para ela estar, né, de acordo, né? Para ela estar ali de acordo com o, o posicionamento correto, né? Para a gente não mapear as coisas e elas ficarem na posição incorreta ali em relação ao que a gente está mapeando. Então, agora, né, o contorno do quarteirão ali, aparentemente tem que trazer um pouquinho para cá. Às vezes uma dica, às vezes, quando fica ruim assim de enxergar, né, as duas imagens aqui ao mesmo tempo para encaixar certinho, às vezes você usar, né, algum ponto de referência, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, a pontinha aqui do quarteirão, né, que a gente pode utilizar, né? Então, não está dando para ver nas duas imagens. Então, olha só, eu quero essa pontinha do quarteirão, eu quero que coincida com esta pontinha aqui do quarteirão, né, da outra imagem. Então, a gente pode vir aqui, ó, eu venho aqui e falo, eu quero que, né, a pontinha lá daquele quarteirão encaixa certinho aqui neste ponto. Aí você liga de volta ali a outra imagem, né? Volta lá para o deslocamento e aí você puxa a pontinha para bater naquele pontinho, né? Para ver se você acertou ali o deslocamento. Ó. Agora está a rua coincidindo
perfeitamente ali, uma com a outra aqui na hora que a gente está olhando. Aí, beleza. Então, essa imagem aqui, pelo menos para esse quarteirão, aparentemente está correto. E aí a gente vai fazendo, né, o mapeamento. Né? E depois a gente desliga aqui, apaga o ponto que a gente usou aqui de referência. Como é que bota a imagem de drone? A imagem de drone, né, como eu comentei com vocês, né, foi a gente que produziu, então ela é uma camada personalizada. Então, ela está disponível, né? Eu deixei ela disponível aqui. GitHub, tem que achar aqui, ó. Neste repositório. Tá aqui, ó. Vou deixar o link para vocês, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês adicionam aqui. Vou deixar o link aqui para vocês. Aqui na descrição do repositório tem como faz, tá? Então, aqui, ó, como coloca no ID, né, no editor ID, e como coloca no JOSM. Então, aqui é só seguir o passo a passo, né? Então, a gente tem aqui, ó, esta definição aqui para utilizar, né, para configurar o URL, né, da camada. Pode copiar isso aqui. E aí, lá no JOSM, o que vocês vão fazer? No menu de camadas, aqui, ó, camadas, tem aqui a preferência de camadas. Então, todas as camadas que vocês podem, né, adicionar lá para ficar à disposição de uso. E aqui o que vocês podem fazer é adicionar essa opção aqui, ó, camada TMS, né, camada de tiles, né, camada TMS. Vocês vão clicar aqui e vão, né, acionar aquele link. As imagens que a gente produziu, como está hospedado lá no GitHub e tem uma limitação de tamanho lá que ele suporta, não foi possível colocar a versão dos tiles, né, das imagens, com a resolução mais alta que a gente tem, né, porque ficava muito grande, né, o GitHub não suportou. Então, o máximo que deu para chegar, acho que foi no Zoom 20, né? No Zoom 20. Daria para chegar até a gente conseguiria colocar até o 22 de nível de zoom, que a imagem que a gente produziu, a completa, ela tem por volta de 3 centímetros de resolução para cada pixel. Então, ou seja, cada pixel da imagem corresponde a 3 centímetros na realidade. A resolução super alta, né? Mas, né, a que a gente tem aqui no GitHub, se eu não me engano, acho que está com coisa de 10 centímetros por pixel, né, nessa resolução de 20 aqui. O que já dá, já assim, já está muito melhor do que qualquer imagem de satélite aí que a gente tem à disposição para mapear. Então, as camadas que tem ali, né, vai do 15 ao 20, né, mas vocês podem colocar, né, a URL, né, que é aquela que está copiada lá direto do GitHub. E aí, né, adiciona lá, opa, não precisa só precisa do HTTPS, né? Depois coloca o nome ali para a camada. O nome que eu dei aqui, né, foi Rio Parnaíba Ortoimagem. Coloca um nome qualquer ali e aí vai habilitar o botão aqui para vocês gravarem a camada. Eu não vou salvar aqui porque o meu já está salvo, né? E aí, a partir daí, ela vai estar com uma camada disponível aí para vocês utilizarem, né, no mapeamento aí da cidade de Rio Paranaíba. Lembrando que, né, sempre verificar ali a, o deslocamento, né? Infelizmente, né, quando a gente usa um dronezinho desse que eu mostrei, um drone simples, né, o que ele tem para o posicionamento é o sensor GPS que está embutido nele, que não tem a precisão absoluta, né? E a gente não tem disponível aqui os equipamentos que a gente poderia utilizar para complementar esse posicionamento para a gente ter uma precisão ali né, na casa dos centímetros. E aí ficaria, né, o posicionamento ficaria muito correto de acordo com a realidade, né? Mas, né,
a gente consegue produzir as imagens aí com uma resolução muito melhor. Então, né, é um preço pequeno se pagar a correção do deslocamento em relação, né, à imagem com maior qualidade, né, com maior resolução. E em algum momento no futuro, aí, quem sabe, a gente consiga esse equipamento para conseguir ter, né, uma qualidade também, né, de mais precisão aí no posicionamento, né? Então, era difícil conseguir o drone, a gente conseguiu, e quem sabe, né, mais para frente a gente consiga também esses outros equipamentos. Bom, Joia, então assim vocês conseguem colocar, né, a imagem de fundo aqui com maior resolução, né, feita a partir de drone, para ter acesso aí ao mapeamento. Faltamos aqui para o básico. Isso aí, né? As indicações, usando o plugin ali Building Tools. Ok? Ah, sim. No Building Tools, né? Um recurso ali adicional que vocês podem utilizar. Deixa eu pegar numa área aqui mais, só para mostrar. Né? Ele tem aqui, ó, nas, né, ferramentas aqui, desenhar prédios. Aí aqui tem, ó, modo de desenho dos edifícios, né? Que vem lá do plugin Building Tools. Vocês podem, né, o padrão dele, né, obviamente, é desenhar formas, né, retangulares. Mas às vezes você tem situação que você quer desenhar um formato de círculo. Então você pode mudar aqui, ó, definir forma do prédio como círculo. Né? Então, por exemplo, às vezes tem contorno de caixa d'água, ou até aqui mesmo aqui, ó, pontação, né, que é um desenho de círculo, né? E aí você quer fazer um desenho exatamente ali, né, de um círculo, então a gente pode, né, ativa aqui, por favor, desenhar com Building Tools, vou usar círculo. Ativa o plugin Building Tools, e vocês estão vendo ali que até o ícone mudou, né? Parece um íconezinho como se fosse um silvo, né, de armazenamento. E aqui o que acontece? Agora, quando você clica, você não está mais fazendo o contorno, você está especificando né, o diâmetro ali daquele círculo que vai ser feito. Então, ó, vou clicar aqui e ele transforma num círculo exatamente com aquele diâmetro. Então, a gente pode fazer, né, rapidamente círculos aí de qualquer, né, dimensão usando o plugin. Se quiser voltar para, né, desenhar retângulos, né, volta aqui, né, Alt R, e aí ele volta para o modo de desenhar retângulos. Né? Bem simples aí de utilizar. Ok. Opa, eliminar minha bagunça. Bom, não vou salvar nada, né? Mas só para pagar aqui. Né? Bom, vamos supor, né, que, né, a gente fez toda a sessão de mapeamento, né, foi mapeando aqui as edificações, né, mapeou o que tinha que mapear. Ok, terminamos de fazer todo o mapeamento que necessário. Vou mandar agora as informações para o OpenStreetMap. Aí a gente tem, né, esse botão aqui, ó, enviar. Cadê a ajudinha? Aqui, ó. Enviar todas as mudanças, né, para o servidor OpenStreetMap. Ou a teclinha de atalho, Ctrl Shift, setinha para cima, né? Vai aparecer a tela para o upload. Aí aqui a gente pode colocar, né, aquele conjunto o comentário, né, que vai junto com esse conjunto de alterações. Geralmente eu boto, né, uma hashtag indicando o projeto, né, para vincular, né, a modificação aqui ao atividade do projeto e o que foi feito. Mapeamento de edificações, mapeamento de rodovia, correção de geometria, né, de edificação, ajuste de posicionamento. Então, assim, o que você fez naquela sessão de mapeamento, né, as atividades principais. Eu posso colocar aqui da onde que essa informação saiu, né? Se você deixar marcado aqui, ele vai pegar as camadas base aqui e carregar aqui como informação, né, direto, mas você pode você mesmo preencher alguma coisa aqui, indicando a fonte de dados que você utilizou para
fazer aquele mapeamento. E aí, aqui vem todo o conjunto de coisas, né, que foram acrescentadas ou apagadas ou modificadas, né, nessa sessão de mapeamento. Se você, né, se alguma coisa, por acaso, você não tem certeza de como foi mapeado, você quer que alguém, né, verifique essas modificações, você marca aqui, né, eu quero que alguém revise aqui, então esse conjunto de alterações vai ficar lá com uma marquinha especial, né, para alguém ter uma atenção, né, uma prioridade na atenção para verificar aquele conjunto de alterações. E estando tudo certo, você vem aqui e enviar. E aí ele já vai mandar, né? Mas eu não vou mandar aqui porque eu fui fazendo, né, um monte de teste aqui que os dados provavelmente não estão 100% corretos, né? Mas e vamos supor que, né, você tenha feito alguma coisa e ele achou que um erro, né? Então, por exemplo, um erro comum é você ter, por exemplo, um prédio, né, que tem interseção aqui com, né, tem sobreposição com alguma rodovia, ou um prédio que tem interseção com outro prédio, coisas do tipo. E aí, se a gente tentar enviar os dados para o OpenStreetMap, aqui, ó, ele abre a telinha para a gente de avisos. Então, olha, tem edifício sobreposto. Olha, tem interseção de edifício e rodovia. E aí, como eu falei, quando ele está só no nível de aviso, de advertência, né, ele vai te alertar, mas a advertência não impede que você envie os dados para o OpenStreetMap. Tá? Quando for caso de erro detectado, aí ele não vai deixar você enviar os dados. Tá? Né? Mas nesse caso aqui, né, de edifício sobreposto em interseção, é recomendado você não enviar. Aí você vem aqui, né, ó, um dos painéis de informação é o painel aqui, ó, de avisos. Você pode clicar aqui, ele te dá aqui, ó, tem um tipo de aviso foi o edifício sobreposto. Você abre aqui e pode vir aqui, ó. Quando você clica, ele já marca ali para você onde é que foi o erro. Mas vamos supor que você esteja numa outra área aqui do mapa, né? Você não sabe exatamente onde é que foi, né? Você está mapeando uma área maior. Poxa, aconteceu esse erro aqui. Cadê esse erro? Você pode clicar com o botão direito e, né, pedir para ele aproximar do problema. E aí ele volta para lá. E aí você olha aqui, né? E fala, poxa, realmente tem sobreposição aqui, está incorreto. Então você pode, né, ajustar ali tirar a sobreposição, ajustar o contorno, né, fazer o ajuste necessário, né? Eliminou o problema, né? O aviso aqui some. No outro caso, né, era uma interseção. Então já está até marcado aqui com destaque, né? Esta via está com interseção com esta edificação. Aí você olha e está, né, tá errado mesmo. Poxa, a edificação tem que ficar aqui em cima do quarteirão, né, fora da via, né? E aí, né, agora não tem mais a sobreposição. Aí, se você for pedir para enviar novamente aqui os dados, já não apareceu aquela telinha de aviso. Então, o que você modificou, né, passou nos testes ali de validação. Né? Aí a gente poderia enviar, né, colocar o conjunto aqui de comentários certinho. Ele sempre volta, né, com o último comentário que você utilizou. Né? E aí você poderia enviar, e aí essas informações iriam para o OpenStreetMap e estariam disponíveis agora para, né, todo mundo. Mas, né, eu vou cancelar aqui como a gente está só fazendo uns testes. Ok. Então, bom, o que do básico aqui do OpenStreetMap e desses dois, né, desse plugin aqui do Building Tools, que facilita bastante para a gente mapear edificação, eu acho que eu já, né, mesmo que rapidamente, eu consegui passar o básico aí para vocês. Tem alguns, né, alguns outros macetes que facilitam bastante também quando a gente tá mapeando, principalmente edificações. Eu acho que é até bom passar para vocês aqui, né? Um caso muito comum, né, duas operações muito comuns que a gente acaba às vezes tendo que ajustar em edificações, né? Vamos pegar alguma vazia aqui, um lugar sem estar mapeado, aqui, pronto, né? Então vamos pegar só um exemplo aqui.
deixa eu traçar, mas não vou traçar ela, só fazer um contorno rápido aqui. Ok. Mas, vamos supor o seguinte, que, né, é muito comum, às vezes, a gente encontrar lá, né, algum mapeador, né, não teve o devido cuidado, né, e acabou mapeando lá e a geometria ficou, não está alinhada ali certinha, né, tá torta, está desalinhada ali. Então, um recurso interessante que a gente tem é justamente de rotacionar geometrias. Então, para fazer isso, né, basta a geometria estar selecionada e aí a gente tem a combinação de tecla de atalho ali, que é segurar o Ctrl e o Shift. E aí, ó, o mouse ele muda, né, para aquela representação ali das duas setinhas, né, indicando que o modo de rotação está ativado. Aí, com o botão principal do mouse apertado, a gente pode segurar e arrastar, né, a geometria para rotacionar ela para ficar na orientação desejada. E outro recurso também que a gente pode utilizar, com outra combinação de teclas, né, é quando a gente precisa redimensionar. Então, às vezes, também é muito comum a gente, às vezes, encontrar, né, algum mapeamento, algum mapeador não botou na dimensão correta, ele fez um traçado meio grosseiro ali, aí falou, poxa, não está na dimensão correta ali, certinha, né? Então, a gente pode segurar as teclinhas de atalho aqui, o Ctrl e o Alt, ele muda ali de novo o menu, né, o símbolo ali do mouse, né? E aí, está no modo de redimensionamento ativado. Então, com o botão principal do mouse ativado, eu posso puxar para um lado para aumentar, para a direita, ou puxar para a esquerda para ele diminuir, né? E aí a gente pode ir ajustando para a dimensão desejada ele ficar de acordo. Então, esses dois atalhos também, né, de rotacionar e de ampliar, né, ou reduzir, ajuda bastante quando a gente está fazendo ajustes no mapeamento. Que outros macetinhos aqui que a gente pode ter aqui para a edificação? Acho que eram esses, né? Ok. E aí vou passar o deverzinho de casa para vocês, que é o seguinte, né? Na semana passada, né, deixei a tarefa lá para vocês mapearem, né, as edificações usando o editor ID, né? Então deixei lá o projeto. Para hoje, né, que a gente já brincou aqui várias aqui usando imagem, para vocês também terem o gostinho aí de usarem, né, imagens com a definição, né, um pouco melhor, a tarefa vai ser justamente mapear as edificações aqui da área de Rio Paranaíba. A gente tem um projeto ativo, né, que está usando justamente as imagens coletadas aí com drone. Deixa eu copiar aqui, botar no chat. Então, agora é este projeto. E este projeto ele já está configurado para usar a camada ali de imagens do drone automaticamente. Então, o que vai acontecer? Ó, vocês vão cair na tela aqui do projeto, né? Ó, já está aqui, ó, camada TMS personalizada. Ele já vai abrir para vocês utilizarem as imagens de drone de fundo, ok? Aí vamos supor que eu vou colaborar, né? Vamos lá para a telinha de seleção de tasks. Então, ó, tem várias aqui, né, que ainda estão em branco, né, que estão precisando de mapeamento. Então, o que vocês vão fazer, né? Selecionar um desses quadradinhos aí para fazer o mapeamento. E aqui, olha só, aqui embaixo, este projeto está configurado aí para usar tanto o editor ID quanto o editor JOSM. Então, quem preferir pode usar o editor ID. Muda aqui, ó. Aí, se você clicar aqui, vamos mapear a tarefa selecionada.
ele vai abrir o editor ID com a tela aqui, ó, com a imagem já carregada, né? As imagens do aqui já carregada. Você vê que cada tarefa lá praticamente corresponde a um quarteirão, né? E aí vocês podem, né, fazer aqui o mapeamento das edificações, né? Usando aqui a imagem, né? Então, usa uma aproximação boa de zoom, né? Dá para aproximar bem, que a imagem está com uma boa qualidade, e faz o contorno aqui, né? No caso aqui, né, seria usando área, aí você vem aqui, né, e vai fazer o contorno da edificação, né? Lembrando que aqui no Editor ID a gente não tem o plugin de OSM, né? Então a gente tem que fazer o contorno, ortogonaliza, né? Eita, travando tudo aqui, né? E tem que indicar aqui a etiqueta, né? O tipo de recursos aqui não é área, é edifício. Pronto, né? Tem que fazer todo esse passo a passo aqui para cada edificação aqui usando o editor ID, ok? Né? Eu não vou salvar aqui, vou desfazer, né? Vou deixar isso aqui salvo, né? Vou liberar a tarefa lá. Então, isso usando o editor ID. Agora, usando o editor JOSM, então, com o JOSM aberto, né, com o JOSM carregado ali, aberto, aí eu recomendo que vocês façam o seguinte, né? Apague aqui todas as camadas, deixar ele apagar tudo. Pronto. Né? Na tela inicial ali do JOSM, com o JOSM, mas o JOSM tem que estar aberto, com aquelas configurações que eu passei para vocês, né? O controle remoto ativado e tudo certo. Aí a gente vai voltar lá na tela, mesmo esquema. Ah, agora eu quero usar o editor JOSM. Eu venho aqui, selecionar um quadradinho, mesmo esquema. E agora eu vou mapear a tarefa selecionada, mas usando o editor JOSM. Então, se o controle remoto estiver ativado, ele vai comunicar com o editor JAWS e vai carregar a camada de fundo e a tarefa aqui para você. Isso aqui é o contorno da tarefa, né? E trouxe aqui os dados para você agora mapear, né? Então, você tem aqui a área da tarefa, né? Esta área que está sombreada, né? Está fora da área aqui dos dados que ele carregou, né? Então, esta área que está, né, totalmente clara é a área que da onde, né, carregou os dados para você mapear. E aí você, mesmo esquema, né, bota num zoom adequado e começa a mapear as edificações que estão aqui na tarefa, né? Aí mapeou, terminou de mapear, né, tudo que está aqui no contorno da tarefa, beleza. Vai lá, né, arquivo, enviar os dados. Está desabilitado aqui agora porque a gente não fez nenhuma modificação, né? Mas se a gente viesse aqui e pronto, ativei o Buildings, né? Building Tools, fizemos ali um primeiro contorno aqui, né? Bem que o contorno aqui tem que vir para tudo aqui, né? Puxa para cá, puxa para cá. Olha a extrusão aqui, ó, salvando a pátria, né? Pronto, aí está habilitado aqui agora, né? Terminei de mapear todas as edificações aqui do meu quarteirão. Ótimo. Enviar dados. Mesmo esquema que a gente fez. Aí você vê que já vem carregado aqui, ó, né, os comentários que já está configurado para aquele projeto. Então, se você não tiver nenhum complemento aqui, beleza. Aqui a informação é a camada, como está marcado aqui, né? Ele carrega aqui a imagem que a gente usou, né? A camada de imagem que a gente usou de referência. Se você quiser, pode deixar. Se quiser alterar, né, eu posso colocar aqui, por exemplo, só em português mesmo, né? Horta imagem de Rio Paranaíba, coisa do tipo, né? Tá tudo correto, vem aqui enviar modificações. A tarefa está completamente mapeada, você enviou as modificações, aí você volta lá na tela do, né, do Task Manager, vem aqui e fala, ó, está completamente mapeada e atualiza a tarefa. E pronto. Ou, né, você não terminou de mapear tudo, aí você deixa aqui, né, deixa marcado como não, para indicar que a tarefa ainda precisa
Alguém precisa continuar a tarefa de mapeamento ali naquela área e vem aqui e atualiza, né, para liberar ali a tarefa para outra pessoa. Ah, eu fui lá para o Diosmo, comecei a mapear e esqueci da vida ali, fui, sei lá, assistir uma série, fui tomar um café, né? Aí o que acontece com aquela tarefa ali que eu tinha, que eu estava mapeando? Depois de 2 horas, tá vendo aqui que tem um contador, ó, 1 hora e 58 minutos para o fim. Depois de 2 horas, né, se você não vier aqui atualizar o status da tarefa, ela volta a ficar disponível, tá? Mas nessas 2 horas ela fica travada aqui para você. Tá? Então, se esqueceu de voltar aqui na tela para atualizar o dado da tarefa, tá? Ela vai permanecer nesse status aí por um máximo de 2 horas e depois ela vai voltar, né, para a fila de tarefas disponíveis para serem mapeadas, ok? Então, vai ficar como eu falei, de tarefa para casa de vocês, é também mapear pelo menos 3 tarefas aí que estão faltando nesse projeto aqui. Tem vários quarteirões aí faltando ainda, né, para serem mapeados, né? E aí, assim, procurem dar uma alinhadazinha, né, na imagem antes de mapear, ver se, né, pelo menos o contorno do quarteirão ali tá batendo e tudo, né? Para fazer o mapeamento das edificações. Mas, né, como vocês estão vendo aqui, está tudo azulzinho. Depois a gente vai passar, né, validando, né, ou seja, conferindo cada uma dessas tarefas para ajustar o alinhamento e tudo mais. Mas procurem, né, fazer o traçado o mais próximo possível, né, do contorno da edificação, né, que vocês puderem, né, que essa informação vai ser bastante útil depois, né, para outras tarefas que a gente pretende realizar aqui no projeto UCMapers para complementar as informações de mapeamento aqui da cidade. Tá joia? Né? Mas tentem fazer da melhor forma possível, mas podem ficar tranquilos que depois tudo vai ser conferido aí para ser validado. Né? Mas né, todo o mapeamento que for feito vai ajudar bastante nas tarefas aqui que a gente tem planejadas para o projeto. Ok? Rodrigo vai disponibilizar áudio hoje? Sim. Eu tô só, elas estão ficando todas gravadas, né? Eu tenho só que dar uma ajeitada, assim, uma pequena editada aí nos arquivos, né? Antes de subir lá para o YouTube, né? Eu já vou fazer isso e vou deixar os 3 dias de aula lá disponíveis no canal do YouTube para ficar de referência. E os slides também eu vou deixar disponíveis em algum lugar aí para vocês poderem baixar também, né? Aí vocês podem dar uma consultada no material. Tá joia? E tiver dúvida, pode ir postando lá no grupo do WhatsApp, que eu vou respondendo por lá também. Lá fica fácil de às vezes mandar uma captura de tela, né, alguma coisa, e a gente pode ir trocando figurinha por lá também. Tá joia? Então hoje, antes que eu esqueça, né, vamos tirar esse print com a turma aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, que eu vou trazer de volta a tela do, do Meet para a principal aqui, para a gente poder tirar esse print. E aí, quem puder, quem tiver câmera aí disponível, né? Quem puder abrir a câmera aí, só para a gente tirar esse print aí, para depois botar lá no Instagram lá do projeto, né? Só para, né, mais um dia de capacitação.